Muito bem, amigos, é o momento de encerrarmos a lição número 1, falarmos sobre os princípios da profecia, uma lição que vai, assim, dar a introdução a um grande estudo durante 13 semanas. Isso vai ser espetacular, porque nós vamos aprender como podemos, assim, entender aquilo que Deus desejou se expressar através de sua palavra. É muito importante conhecermos as profecias. A Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. E é a verdade. As pessoas não têm no que se apegar. As pessoas não têm no que se alertar. A cidade de Pompeia, ela recebeu muitos avisos de que o vulcão Vesúvio iria entrar em erupção. E, inclusive, as pessoas que moravam em Pompeia consultaram grandes autoridades e disseram: jamais esse vulcão vai entrar em erupção. Mas os estudiosos diziam: vocês têm que tomar cuidado. Quando a terra tremer, pela primeira vez, não fiquem aqui. A terra tremeu umas 10 vezes. Ninguém ligou, se acostumou com os tremores. E numa madrugada, 20.000 pessoas morreram soterradas. Uma tragédia. Deus não quer que nós passemos por uma tragédia sem, assim, estarmos preparados. O mundo vai entrar em um colapso. A Bíblia assim o diz. E aqueles que se prepararem para este evento vão estar seguros, porque Deus vai guardar essas pessoas. Por isso, durante os momentos em que estivermos estudando esse trimestre sobre as profecias, precisamos aprender os princípios. A lição número 1 é sobre princípios para entender as profecias e aprender a fazer a vontade de Deus. Um pesquisador que andava pelo mundo inteiro, era um historiador, ele chegou um dia na China e descobriu que as pessoas adoravam um homem chamado Buda, que era chamado Filho de Deus. Ele achou interessante, foi pesquisar bastante, achou muito bonita a filosofia assim ensinada por Buda e as pessoas que assim praticavam seus ensinos, mas ele descobriu que Buda estava em um sepulcro, em um túmulo. Ele ficou impressionado: não acredito, esse homem era filho de Deus, está morto. E então as pessoas ficaram pensando: o que esse homem quer descobrir? Ele andou por outros países e chegou então na Índia, chegou nos países do Oriente. Ele descobriu que um homem muito bom ensinara muitas pessoas. Seu nome, Maomé. E havia milhões de pessoas seguindo os ensinos de Maomé. Como fez com Buda, ele também examinou os ensinos de Maomé e achou aquilo fantástico. Maomé não se dizia ser o Filho de Deus, mas se dizia ser o maior representante de Deus nessa terra. Ele foi até Meca e descobriu que o corpo de Maomé estava numa espécie assim de urna embalsamado. Ele estava lá e as pessoas vêm ali para fazer devoções diante do corpo de Maomé. E aquele homem disse: puxa vida, de que me adianta ter toda a cultura que eu tenho? De que me adianta viajar o mundo inteiro, se no final vou terminar como Maomé ou como Buda? Pensei em fazer uma carreira como filósofo, como escritor, mas tudo que eu aprender e ensinar às pessoas não vai passar de teorias ou de práticas assim, que eu nem sequer vou conseguir praticar todas. Vou terminar num túmulo como Maomé e Buda? Esse homem achou num baú que o pai lhe dera, ou seja, o avô falecera e o pai dera para aquele homem um baú onde continha algumas coisas de lembranças do avô. Ele descobriu uma velha Bíblia, começou a ler a Bíblia, chegou no Novo Testamento, descobriu a história de Jesus e ficou impressionado com o carisma que Jesus possuía e como ele havia sido morto, incompreendido pelas pessoas do seu tempo, do seu povo. Ele passou a estudar a vida de Jesus e descobriu que Jesus era o Filho de Deus. Ele disse: Maomé era o representante de Deus. Buda se dizia ser o Filho de Deus. Os dois estão no túmulo. Eu vou até Israel para ver o túmulo de Jesus. Chegou lá e encontrou um túmulo vazio. Onde está Jesus? Ressuscitou, como está na Bíblia. E ele ficou pesquisando e ficou impressionado. Ele disse: é isso que eu quero para a minha vida, uma esperança além da morte, uma esperança que assim me faça assim crer no amanhã. E esse homem então entregou o coração a Jesus, porque ele disse: se Jesus ressuscitou e vai voltar, eu quero fazer parte dessa ressurreição. Eu quero fazer parte de uma vida além da morte, com Jesus me ressuscitando. E assim, as profecias deram a este homem um alento e uma nova esperança para uma vida futura. Hoje, a Bíblia é a principal base de consulta das profecias. E até algumas universidades ensinam, têm curso de teologia. Mas os professores leem a Bíblia sem nenhuma vocação espiritual. Leem como se lessem um romance ou um livro didático
e passam essa didática para os alunos. Não ouvem a voz de Deus. Não acham que o livro, a Bíblia, foi um livro inspirado por Deus. E não conseguem passar isso para os seus alunos. Por isso, um ateu que estava lendo a Bíblia, alguém perguntou, o que você está fazendo? Diz, estou lendo a Bíblia. Mas por que você está lendo a Bíblia? Fazendo o quê? Eu estou procurando erros. Erros? Disse o homem. O maior erro é o que eu estou vendo. É um homem pecador procurando erro naquilo que o Rei do Universo, o onisciente e poderoso Criador, escreveu. O Senhor não está procurando erro. O Senhor está procurando a sua perdição. O Senhor está procurando questionar a Deus. O ateu ficou pensativo. Largou a tarefa de procurar erro na Bíblia. Procurou uma igreja e entregou o coração a Jesus. O profeta Daniel recebeu ordem para selar o livro, porque as profecias eram para os últimos dias. João disse, recebeu ordem do anjo, não seles o livro, porque o tempo do fim já chegou. Por isso, é importante estudarmos os livros proféticos para entendermos o que Deus quer nos dizer. Deus quer se fazer conhecer, e Ele usa a sua palavra e as profecias para se fazer conhecer. E as profecias são cartas abertas, são alertas ligados para que nós possamos entender o que Deus quer nos dizer. Não podemos desligar os alertas que Deus nos deu. Desligar os alertas significa que nós vamos continuar dormindo. Já mandou, ou já ordenou, ou já mesmo pediu para a sua secretária digital, Alexa ou outra, acordar você certa hora, ou já programou o seu celular para despertar você em certo horário, e de repente o celular não funcionou, ou você apertou uma outra tecla, desativou o alarme, e dormiu mais do que deveria, e acordou assustado? Pois não podemos desligar os alarmes de Deus, os alarmes proféticos, servem para nos alertar. Por isso, o tempo do fim foi dito para Daniel, sela o livro, porque o que você está escrevendo são profecias para o tempo do fim. O saber se multiplicará. O saber, ou seja, o conhecimento das profecias de Daniel a partir do século XIX, foram muito estudadas. E devemos agradecer a Guilherme Miller, a homens como José Bates, a Tiago White e Ellen White, que aprenderam também a ler a Bíblia e a passar para nós como devemos estudar a Bíblia e as profecias. Deus quer falar conosco. Ele usa as profecias, Ele usa a sua palavra. Que haja uma bênção em cada coração, possamos ter aprendido essa semana que Deus, Ele deseja que nós aprendamos os princípios das profecias para que nós possamos ficar alerta neste mundo tão conturbado. Deus abençoe a todos, tenham um feliz sábado.